Olá, eu sou o professor Rodrigo Sabino e você está ouvindo Construindo o Futuro, Insights Essenciais. Vamos juntos explorar o que realmente faz a diferença nos projetos de construção. Toda semana eu trago aqui dicas práticas para ajudar você a gerenciar suas obras de forma mais eficiente e inovadora. Espero que você aproveite e encontre novas ideias em cada episódio. Bom, hoje nós vamos falar das 3 naturezas de perda que todo canteiro de obras tem. São elas a perda incorporada, a perda que gera entulho e o furto. Muito bem, todos os canteiros têm. Como nós identificamos essas perdas, como nós gerenciamos essas perdas e como nós melhoramos a condição de perda. O que nós precisamos fazer é reduzir ao máximo as perdas e controlar aquelas que são inevitáveis. Vamos avaliar aí uma a uma. Imagine você a perda que gera entulho. Então imagine você o caso do corte e dobra executado no canteiro de obras. Então eu vou fazer lá um serviço de concreto armado, os armadores vão fazer corte e dobra no canteiro de obras e eu tenho uma perda estimada no meu orçamento de 10%. Essa perda de 10% é uma perda que gera entulho, né? Ou seja, aquele aço eu não vou utilizar na construção. Mas eu consigo vender, eu consigo... Legal, é uma alternativa para a gente minimizar a perda. Mas obviamente que a gente não vende a preço comercial, né? Então é considerado aquele 10% um desperdício. O que a gente precisa trabalhar é para melhorar isso, nós vamos falar um pouco aqui de como fazer isso. Tá? Então essa é a perda que gera entulho. Um outro exemplo de perda que gera entulho é, estamos chapando lá a massa na parede, a massa está caindo no chão, sem aproveitamento. Um excesso de argamassa que cai no chão sem aproveitamento, uma perda que gera entulho. Eventualmente essa perda está considerada no meu orçamento. X% eu perco porque fica no chão. Então essa ainda é uma perda que gera entulho. Existe também a perda incorporada. O que seria a perda incorporada? Nós temos lá uma parede que ficou fora de prumo ou eventualmente fora do esquadro e eu vou corrigir isso na argamassa. Então a gente fala daquela talisca com tijolo. Então eu vou corrigir com argamassa o prumo e a perpendicularidade. Então eu vou gastar mais argamassa, eu vou aumentar a espessura do meu emboço e, consequentemente, gastando mais argamassa, mais cimento, mais areia, eventualmente mais cal, dependendo do traço que for usado, e além de comprometer a qualidade, porque nesse caso a gente vai prejudicar a paginação aí do piso, com certeza. Então esse é um exemplo de uma perda incorporada. E aí você imagina, né, num prédio, numa grande obra industrial, com muita alvenaria para fazer emboço, né, se eu aumentar 1,5 cm na média, eu dobrei o consumo de emboço, ou seja, eu estou pagando muito para executar aquele item. Não é só um prejuízo pequeno, não, é um prejuízo muito grande. Um outro exemplo de perda incorporada seria a abertura de formas, seria, enfim, outras questões aí. E com relação ao furto, obviamente, existem furtos de pequena monta, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de perdas, muita gente diz, não, no meu canteiro não tem perda, não tem furto. No meu canteiro não tem furto de jeito nenhum, a gente controla. A verdade é que todo canteiro tem furto. Se um profissional que está lá no canteiro pegar 2 preguinhos e pôr no bolso, pegar um pouquinho de arame e colocar... É furto. É muito difícil não acontecer. E aí, ou a gente vai avaliar lá o que não tiver na perda que gera entulho nem na incorporada, né, computado na perda que gera entulho nem na incorporada, vai nos dar lá um número que é furto. Ou seja, não foi para o entulho, não está dentro do programa de gestão de heresia e não está incorporado. Portanto, é furto. Sumiu. E existem casos de grande monta.
E quando a gente está controlando isso no dia a dia, no bit ali, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. E foi importante ter esse controle para que o prejuízo não fosse maior. Né? Estávamos fazendo uma obra numa ocasião, e uma obra industrial grande, e nós percebemos que o consumo de aço e de cimento estavam excessivos para aquele momento da obra. Então, na avaliação do avanço físico, lá no gerenciamento de valor agregado da obra, a gente notou que, para aquele momento do valor agregado, pensando no custo realizado, principalmente avaliando lá o A da curva, o nosso aço e o nosso cimento estavam com um consumo excessivo. E nós começamos a estudar o que estava acontecendo, o que vinha acontecendo ali. O que nós descobrimos é que, através de um encarregado do turno de 0 hora, porque lá a gente estava rodando com 3 turnos, né, então rodava direto, havia lá uma máfia instaurada no nosso time, na nossa equipe de obra. E o que o pessoal fazia, como o canteiro da empreiteira era muito distante da frente de trabalho, ficavam 2 pessoas no policorte picando aço novo, picando, e jogando na caçamba de entulho. E aí cobria com um pouquinho de entulho, forrava e vendia no ferro velho, ali próximo, num bairro vizinho, na verdade, ali daquela fábrica. Uma outra situação que aconteceu foi, que foi relacionada ao cimento, que era a mesma coisa e também associado aí ao pessoal, ao prestador de serviço de caçamba. Eles carregavam a caçamba com cimento, forrava com um pouquinho de entulho, cobria com lona e também levava para vender nos depósitos de materiais ali do bairro vizinho. O prejuízo poderia ter sido maior? Poderia. Poderia ter ido até o final da obra sem ninguém perceber? Poderia. Mas graças ao recurso de gerenciamento das perdas, isso não foi um prejuízo pior. Não foi causado um prejuízo pior. Aí vamos associar um pouco a produtividade. Eu sempre falo isso com relação à produtividade, né, porque a gente pensa assim, nossa meta, e eu sempre digo isso, a gente precisa fazer cada vez melhor, mais rápido e mais barato. Esse é o trabalho do gestor de obras, né? A gente que está lá no canteiro de obras tem que buscar sempre esse caminho. Eu preciso fazer melhor, melhorar sempre a qualidade, fazer mais rápido e fazer mais barato. É assim que a gente avança no jogo e fica mais competitivo, enfim. Né? Então, se a gente for avaliar as perdas na produtividade, imagina a situação que eu falei, o exemplo que eu dei aqui da argamassa. A gente está gastando ali consideravelmente mais argamassa, no exemplo que eu dei, o dobro de argamassa. Você imagina que eu consumo o dobro de servente lá na central de betoneira. Você imagina que eu consumo o dobro do tempo do pedreiro que está lá chapando a massa, porque ele está chapando o dobro de massa. Eventualmente no sarrafiar e no desempenar, o tempo é o mesmo, mas ele vai chapar o dobro de massa. Então a gente começa a pesar isso detalhezinho por detalhezinho. Quando a gente fala de alta performance, num processo de industrialização do canteiro, onde a gente vai fazer gestão do lead time, do cycle time, do takt time, num ponto de medir o ritmo da obra e trabalhar lá com o pedreiro no bit, cronometrado, o carpinteiro cronometrado, o armador cronometrado, o pintor... Isso faz muita diferença. E nós estamos falando de um item só. Então imagina o desperdício para todo lado. Então vai o material, e aí a gente está falando de 3 insumos sempre, né? Equipamento, material e mão de obra. Então a gente acaba perdendo muito. Bom, Rodrigo, como eu controlo esse negócio aí? Como eu faço para controlar isso aí? Muito bem, algumas dicas são importantes. Primeiro, trabalhem sempre com ciclos de verificação curtos. Sempre procure fazer as verificações ou aplicar a ficha de verificação de serviço num ciclo curto. Não espera fazer uma quantidade muito grande de alvenaria. Faz uma quantidade reduzida. Vou fazer a verificação a cada 50 metros quadrados.
Ah, mas eu não tenho esse tamanho, eu não faço FVS, eu não tenho esse negócio. Tudo bem, mas você precisa ter um plano de inspeção. Você precisa ir lá olhar, você vai conferir, não vai? Prumo, perpendicularidade da alvenaria. E quando você estiver lá, você não vai, na hora de pagar o empreiteiro, ou na hora de medir o empreiteiro, ou se tiver equipe própria, você não vai somente depois que acabou a alvenaria. Nós vamos fazer um trecho menor. Tá? Nós vamos focar em controlar o A da curva lá no nosso almoxarifado e verificar a apropriação desses materiais nos serviços. E muitas vezes, no começo, a gente identifica um problema. Estou consumindo muito cimento aqui. Às vezes foi o cimento inteiro de um elemento, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes foi o cimento inteiro ou metade do cimento do contrapiso, ainda não começou a fazer contrapiso. Ou tem muito pouco contrapiso. Porque lá no almoxarifado, eventualmente o almoxarife está lançando lá no contrapiso, porque quem está pedindo não está apropriando certo. Ele não está pedindo cimento para a alvenaria, para o contrapiso. Então, quando a gente olha, no sistema, a apropriação é uma, na obra é outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, avaliar, obviamente sempre no A, para a gente ser efetivo e conseguir gerenciar, né, não fazer microgerenciamento. Então a gente vai olhar o que faz diferença, medir o que importa. Então nós vamos lá no A e vamos avaliar. Eu dei o exemplo do cimento, né? Então eu tenho cimento, diesel, eu tenho, quem trabalha com infraestrutura sabe, né, que o diesel é o A da curva. Eu tenho aço, enfim, seja lá o que for, eu estou no A ali. Eu vou observar se está apropriado correto, se está consumindo correto. E a perda se está admissível. Né? Pô, perdeu tanto de aço, perdeu quanto? 10%. 10% é o que está considerado no meu projeto estrutural, tudo certo. Posso tentar melhorar? Posso tentar melhorar. Posso verificar a viabilidade de industrializar e já pedir cortado dobrado da fábrica? Só avaliar também. Isso é tudo, é uma maneira de estudar. Mas no controle é isso que a gente vai fazer. A gente vai ficar olhando materiais no almoxarifado e vai ficar verificando a aplicação em campo. Então, libera o serviço e avalia. Está consumindo demais? Eu vou verificar. Se precisar extrair corpo de prova, extrai. Mas vamos verificar lá. Vamos pegar por amostragem. Vamos verificar a parede que está taliscando. Não reboca antes da gente avaliar a talisca. Solta a talisca, chama a gerente ou o gerente da obra para ir lá verificar. Estou dando um exemplo aqui, tá? Estou falando só de embolso, mas enfim, imagina quanta coisa a gente tem para melhorar, para aperfeiçoar no canteiro. Estamos falando aqui também, vamos começar item por item, poucos itens. Sempre que descolou uma perda, está com consumo acima daquele do estimado, a gente vai verificar em campo. Associado aos procedimentos de inspeção da qualidade. E aplicação de FVS em ciclos curtos. Então, dessa forma, a gente começa a cercar as perdas e a entender como gerenciar e como conseguir um resultado melhor. Espero ter ajudado. Até a próxima. Um abraço a todos.